Oi pessoal, boa tarde, como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Muito sol, gente, muito calor, muita secura, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha para esse quintal, gente, tudo seco. Mas é isso aí, né? Tá na época dela. E a gente não vê a hora, né, de ver uma chuvinha caindo para refrescar um pouco, né? Imagino que quase o Brasil todo tá nesse naipe, né, gente? Muita secura, muito calor, tempo seco, difícil de respirar. Mas é isso aí. Não é é o tema do vídeo de hoje. Eu tô aqui, gente, domingão, tava aqui trabalhando, parei pra descansar um pouquinho, tô aqui na sombra. Falei assim, gente, vou sentar ali um pouquinho, vou tentar fazer um vídeo, faz muito tempo que eu queria fazer, falando um pouquinho mais de mim, né, gente, da minha história. Sei que muitos de vocês são bem novos aqui, né? Tem gente que já tá aqui desde o comecinho, né? Quando eu comecei a fazer vídeos. Mas tem muita gente que é novo aqui, não me conhece muito. Então eu resolvi falar um pouquinho, né? Da minha história, como que eu cheguei até aqui, como que eu e meu marido viemos parar na roça, morando aqui na roça. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, contando um pouquinho hoje. Bom, quem é Gisele, né, gente? Muita gente me chama de Gisele, mas na verdade meu nome é Gisele. É Gisele com 2 S, né? Mas a maioria das pessoas me chama de Gi. Bom, quantos anos vocês acham que eu tenho, gente? Quantos anos vocês acham que esse rostinho aqui tem? Escreve aí nos comentários antes de eu falar. Quero ver quem acerta que idade que eu tenho. Bom, gente, eu sou aqui de Minas Gerais. A cidade que eu moro atualmente se chama Paulistas, né? Uma pequena cidade aqui do leste de Minas. A gente fica mais ou menos uns 160, 170 quilômetros de Governador Valadares, né? Que é uma das cidades, assim, entre aspas, mais conhecida. Nem é tão conhecida por todo mundo assim. É uma cidade bem pequenininha, eu já até falei um pouco mais sobre ela em vídeos anteriores, mostrando um pouquinho aqui onde que eu moro. Eu, gente, atualmente estou com 31 anos, estou quase fazendo 32. E eu sempre morei aqui em Minas mesmo, eu nunca saí daqui, sempre morei aqui no interior mesmo. Bom, vim falar um pouquinho mais do meu passado, né, gente? Vou começar falando aqui da minha juventude até chegar esse momento para não ficar um vídeo tão longo, porque minha vida tem muita história, viu, gente? Bom, então vou começar falando dos meus pais, né? Meus pais também sempre moraram aqui no interior, né? Antes de eu morar aqui na chácara, eu sempre vivi num distrito, num vilarejozinho, né, gente? Não era cidade, mas também não era fazenda nem chácara, é um povoadozinho chamado Baguari. Eu fui criada lá, né, pelos meus pais. Minha mãe trabalhava fora como diarista. O meu pai, né, sempre mexeu com a rocinha dele, tinha algumas vaquinhas, fazia seus queijinhos. E ele trabalhava também como carreiro, que era aquelas pessoas que mexiam com carro de boi, sabe? Há bastante tempo atrás, né, gente, não tinha tanto carro como tinha hoje, né? Então as coisas, elas eram resolvidas com carro de boi. Se você tinha uma areia para mexer com construção, era ele quem carregava, vender uma lenha. Então todo tipo de serviço, entre aspas, de frete, né, era feito com carro de boi. Meu pai sempre trabalhou na roça também. E foi assim que eles criaram, né? Somos só 2 irmãos, eu e mais um rapaz, mais novo que eu. Então foi assim que eles nos criaram, né? Lá pelos meus 12, 13 anos, né, eu comecei a trabalhar fora, já fazendo faxina para as tias, para os parentes, para os conhecidos. E eu sempre gostei, gente, de ter meu dinheirinho, sabe? Eu sempre dei muito valor ao dinheiro porque eu sempre testemunhei assim muito de perto quanto que as coisas eram difíceis para os meus pais, como que era importante a gente ser uma pessoa de economia, para a gente, né, tentar ter as coisinhas da gente. Então eu sempre tive essa relação assim com o dinheiro, de você saber dar valor, sabe? Saber de toda a dificuldade, saber o quanto é difícil você ir lá pagar uma conta de luz, que aquilo é difícil, que a gente tinha que economizar. Então eu cresci assim sabendo o valor do dinheiro, sabe? Eu nunca fui uma pessoa assim esbanjista. Nunca fui uma pessoa assim, sabe, que não ligasse para gastar dinheiro. Eu sempre fui muito criteriosa assim para gastar dinheiro, porque eu sabia na prática, desde nova, o quanto que era difícil ter o dinheiro.
E então, né, trabalhava ali pro pessoal, fazendo faxina, olhando criança, todo tipo de coisa, né, gente? Que a gente no interior a gente faz de tudo. A gente sabe que, né, as pessoas também ganhavam pouco, também podiam pagar pouco. E assim eu fui crescendo, né? Passei pela adolescência. Com 17 anos eu me formei, né, no ensino médio. E com 17 anos eu comecei a trabalhar num mercadinho que tinha lá nesse vilarejo, né? Esse emprego era até um dos melhores que tinha, né, gente? Porque, assim, nesse vilarejo, o que você poderia trabalhar que fosse um empreguinho melhor? Era sendo professor, era uma coisa que eu não tinha vontade, realmente eu nunca tive vontade de ser professora. Era você sendo um agente de saúde, algo do tipo. Ou você trabalhava no mercado. Então, Deus abriu essa porta e eu trabalhei nesse mercadinho por 5 anos. Muito grata, sabe, aos meus antigos patrões por terem me dado essa oportunidade. Foi muito bom, me desenvolvi muito, conheci muita gente. É sempre, assim, muita experiência, né, gente? Em cada lugar que a gente trabalha, a gente carrega uma experiência. Aí, trabalhei lá por 5 anos. Era um batidão bem pesado, sabe? Lá vendia de tudo um pouco. Era mercado, era material de construção, era produtos veterinários, peça de moto, de bicicleta. Então era um mix. Tudo que a pessoa procurava, achava lá. E lá, gente, eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. Então, assim, era bem puxado. O único dia que eu tinha, assim, entre aspas, para viver era o domingo, né? Era uma rotina, assim, bem puxada mesmo, pra gente que era jovem. Mas eu gostava. Trabalhei muito e quase sempre, gente, eu tinha que fazer hora extra. Às vezes ficava até tarde da noite lá ajudando meu patrão a passar nota, ou ajudando minha patroa a faxinar. Então, assim, era um dinheirinho bem assim suado, mas eu sempre dei muito valor. E nesse período, gente, eu conheci, enquanto eu trabalhava lá, eu conheci, né, meu atual marido. Conheci, ele tinha voltado de São Paulo na época, ele também morava na roça, né, próximo lá onde eu morava. Ele tinha ido para São Paulo e tinha ficado quase uns 2 anos lá, mas ele não gostou e veio embora. Aí ele começou a trabalhar numa cidade próxima aqui, que se chama Guanhães, né? Que é uma das cidades assim mais desenvolvidas aqui da região. Aí a gente se conheceu, a gente namorou durante 1 ano e meio, aí a gente decidiu se casar. Ele, na época, ele queria, né, deixar o emprego lá dele, que ele estava trabalhando como marceneiro, né, trabalhando numa empresa lá como marceneiro. Ele queria deixar o emprego dele e queria vir pra gente morar lá no vilarejo que eu morava, né, porque ele tinha um lote lá, ele queria construir e tudo mais. Mas eu, gente, eu não queria de jeito nenhum. Eu estava estudando na época, eu fazia faculdade de administração, então, assim, eu tinha muita vontade de crescer. Eu lembro que na época, gente, meu sonho era ser bancária. Nossa, era meu sonho trabalhar em um banco. Aí eu já estava indo para o 4º período de administração na época. Então eu queria muito, sabe, para uma cidade, para crescer, arrumar um emprego melhor, um emprego que remunerasse a gente melhor, porque até então, né, gente, eu nunca tinha ganhado salário nem mínimo, passava longe disso. E então eu queria crescer, queria estudar, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar fora. Aí beleza, ele concordou, a gente decidiu ir morar em Guanhães mesmo. Então a gente se casou, eu fui pra lá. Só, gente, que assim, eu sou adventista do 7º dia, né? E nós adventistas a gente não trabalha aos sábados, né? A gente trabalha até o domingo, mas os sábados a gente descansa, né? Essa é a nossa fé. Então, pra mim, quando eu cheguei lá, foi muito difícil, gente, arrumar trabalho que não tivesse que trabalhar no sábado. Então, foi uma coisa que me trouxe muita frustração, que me deixou muito triste, porque eu não via a hora, sabe, de chegar lá, trabalhar, ganhar meu dinheiro, seguir minha vida, né? Cheia de planos, cheia de sonhos. Então, eu não estava conseguindo trabalho de jeito nenhum. Outra coisa também que me dificultou foi em questão dos estudos, porque eu também não estava conseguindo fazer provas em outros dias que não fossem os sábados. Então eu acabei tendo que trancar a faculdade na época. Eu não estava trabalhando, tranquei a faculdade, então vocês imaginam, né, como que estava a minha cabeça. Nesse período também, gente, de quando eu casei, eu perdi várias pessoas da minha família. Perdi meu avô materno, perdi minha avó paterna, perdi tia, tio. Foi uma coisa assim, um atrás do outro, sabe? Então, assim, as minhas famílias, né, tanto de um lado como de outro, tava todo mundo assim muito triste, muito abalado pela perda dessas pessoas. E isso reflete na gente também. Então eu fiquei muito abatida nessa época.
Foi uma coisa que mexeu muito comigo, muita mudança, muita coisa nova, muita frustração, muita tristeza, a família estava abalada. E nessa época, gente, eu entrei em depressão, sabe? Foi um período assim muito difícil para mim, sabe? Perdi todo aquele brilho no olhar, aquele desejo de viver, sabe? Eu só vivia para chorar. Foi um período assim bem punk da minha vida, sabe? Aí, beleza, foi se passando alguns meses e uma pessoa da minha igreja, que tinha uma papelaria na época, me deu a oportunidade, sabe, de trabalhar lá. Aí comecei a trabalhar. Aí era pra mim estar feliz, né, gente? Ah, vou trabalhar, as coisas estão se encaminhando, a dor do luto vai passando. Mas não foi bem isso que aconteceu, não, gente. Eu continuei muito deprimida. Nossa, foi muito difícil. E eu não tinha forças nem para ir pro trabalho. Eu ia pro trabalho assim, arrastando. Até que chegou um dia que eu pedi para sair, sabe? Foi muito difícil para mim, eu chorei muito. Ai, foi muito doloroso. Eu não gosto nem de lembrar muito dessa época, que foi uma época assim muito triste da minha vida, sabe? Então, gente, eu voltei a ser uma dona de casa, né? Não estava trabalhando fora. Eu acho que eu passei uns 2 a 3 anos assim, não trabalhando fora. Aí, graças a Deus, o tempo foi passando, comecei a usar medicação, as coisas foram melhorando, sabe? As coisas foram se encaixando e a minha saúde foi melhorando. E nessa época, gente, meu marido, ele era líder, assim, da igreja, sabe? Ele era, assim, o cabeça, assim, no sentido de que a igreja era muito pequena, tinha poucos membros. Então, assim, era gente que fazia boa parte das coisas que tinha para fazer. Então, assim, eu mergulhei de cabeça nessa época, assim, nas coisas de Deus. Eu vivia, minha vida era para fazer as coisas de Deus mesmo, para me dedicar ao próximo. A nossa semana inteira, gente, ele chegava do trabalho, a gente só tomava banho, saía para dar os estudos bíblicos. Nessa época a gente conheceu, assim, muita gente, tanto pessoas de poder aquisitivo muito bom, tanto pessoas que moravam em favelas. A gente pôde ter contato com todo tipo de pessoa e ter experiência, sabe, de estar levando a mensagem de Deus, sabe, de entrar em contato com todo tipo de pessoa, todo tipo de experiência. Então foi uma época assim bem enriquecedora. Foi como se eu tivesse pegado a minha dor, colocado numa caixinha, enquanto eu estava indo cuidar da dor de outras pessoas, né? Então a gente vivia basicamente toda a nossa semana ali. Ele trabalhava fora, eu cuidava das coisas da casa, agilizava tudo, mas a gente se dedicava quase que exclusivamente às coisas da igreja, né? Um período assim muito bom mesmo. Aí, gente, todo final de semana a gente vinha para casa dos nossos pais aqui na roça, né? Dava quase uns 50 quilômetros. Todo final de semana a gente vinha. E a família do meu marido mora na roça, né? Aí eu passei, sabe, ter mais contato com a roça, de gostar daquele ambiente. E aquilo foi despertando aquele desejo em mim de estar morando na roça, sabe? Mas a gente não tinha dinheiro nenhum no momento, né? A única coisa que a gente tinha era um lote lá naquele vilarejo que a gente morava. Aí a gente tentou comprar uma casa popular nesse meio de tempo lá na cidade, que a gente estava morando de aluguel. Mas, gente, não deu certo de jeito nenhum. Todo jeito que a gente mexia, não dava certo. Hoje eu até agradeço a Deus, né? Porque eu sei que foi para Ele nos ajudar, né, a ter coisas melhores. Mas a gente ficou muito triste, muito desapontado. E o que a gente decidiu? Olha, um pouquinho de dinheiro que sobra todo mês, né? Porque eu não estava trabalhando na época, só ele. Vamos trabalhar com cabeça, vamos economizar o máximo que a gente pode. E vamos começar a juntar um dinheirinho pra gente construir lá em Baguari, né? Que era onde eu morava, né? Na minha adolescência e minha juventude. E assim foi, gente, com muita dificuldade. A gente juntava um pouquinho de dinheiro, ia lá, fazia a fundação da casa. Juntava um pouquinho de dinheiro durante alguns meses, ia lá, levantava as paredes. E assim a gente foi construindo a casa, sabe? Tava uma casa assim muito bonita, não tava com acabamento. Então isso levou mais ou menos uns 2, 3 anos a gente nesse batidão, sabe? De economizar, de cada centavo a gente ali investir na casa, porque mesmo que a gente não fosse morar lá, né, atualmente, porque meu marido tinha um bom emprego na cidade, era uma segurança pra gente, né? No dia de amanhã, se ele perdesse o emprego, a gente tinha pra onde a gente voltar, né? Porque quem vive de aluguel, né, gente, é complicado. Eu sei que vocês me entendem aí do que eu tô falando. Aí beleza, o tempo foi passando, a gente foi se apaixonando assim pela roça. Ele sempre gostou de roça.
E eu passei a amar também, sabe, esse universo de plantar. Eu pesquisava muito no YouTube para mim aprender. Assim, eu aprendi muita coisa com a minha mãe na infância. Mas pelo fato de eu ter trabalhado fora por muito tempo, meio que eu fiquei afastada dessas coisas, assim, de plantar, de colher, de roça. Então, assim, foi voltando todo aquele desejo de novo de plantar, de ter um cantinho para colher o seu alimento, sabe? Todo esse mundo, assim, da agricultura passou a me interessar muito. Aí a gente tentou de todas as maneiras, gente, vender essa casinha que a gente estava construindo lá no vilarejo, pra gente poder comprar um pedacinho pra gente na roça. Aí sempre a gente via, sabe aqueles pedacinhos de terra que tem umas casas abandonadas, talvez, né, a família nem quer mais. Sempre a gente tentava comprar aquilo ali. Aí a gente se enchia de sonhos, de planos, de expectativas. Mas, gente, tentativa após tentativa sempre dava errado. Aí a gente já estava assim até um pouco desanimado. Foram muitas tentativas, sabe? Muitas tentativas e nunca dava certo. Muita gente queria, sabe, comprar a nossa casa lá em Baguari, mas nunca ninguém tinha dinheiro. A pessoa queria comprar, né, a prazo. E a gente tinha muito medo, né, de vender a nossa casa que a gente estava construindo com tanto sacrifício. E muitas vezes a pessoa desse o cano, não pagasse, a gente ficasse na mão. Então a gente não queria vender nada assim, sem ser no dinheiro, sem ser à vista. E assim ficou, gente. A gente não conseguia vender nossa casa e também a gente não conseguia estar comprando um pedacinho na roça. Então a gente foi ficando muito desanimado, porque a gente tentava e não conseguia. Assim, passava ano, passava outro e a gente não conseguia. Aí, gente, certo dia, meu marido pegou um mês de férias, né? E a gente foi lá para Governador Valadares ficar lá numa escola missionária como voluntários, né? A gente ia passar 30 dias lá. Aí, nisso, tinha surgido uma proposta de uma pessoa querer comprar a casa. Mas não tinha dado nada certo, não. Então a gente mergulhou de cabeça e foi pra lá, né? Trabalhar nessa escola durante esses 30 dias de férias. Aí, gente, chegando lá, o dono dessa chácara que hoje a gente mora, olha só que coisa mais engraçada que aconteceu. Tinha um moço lá em Baguari, que era onde eu morava na minha juventude, que ele morava do lado a lado com a irmã dele. E algumas coisas aconteceram que ele brigou com a irmã dele e ele não queria mais morar do lado da irmã dele. E a casa que a gente estava construindo ficava mais ou menos umas 5 ou 6 casas depois. Então ele estava querendo comprar a nossa casa, mas não tinha dinheiro, porque ele queria de todo jeito sair de perto da irmã dele. E olha só, o dono dessa chácara aqui, ele morava em outro lugar, em uma outra roça, e ele estava se separando da esposa e ele queria uma casa em Baguari porque ele trabalhava com transporte escolar e ele queria morar lá. Aí, olha só que coisa mais maravilhosa que Deus fez pra gente. A gente não tinha R$ 1 no bolso, porque todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investia na construção da casa. E durante esse período que a gente estava lá na escola, a gente recebeu essa proposta. Qual foi a proposta? Essa chácara aqui, nós íamos ficar com a chácara. O rapaz que queria sair de perto da irmã ficaria com a nossa casa. E a casa desse rapaz que não queria morar perto da irmã ia ser do rapaz que era dono daqui. Foi tipo um triângulo. E assim foi feito o negócio, gente. A gente conseguiu essa chácara aqui. Na época, quando a gente veio ver aqui, era uma casinha assim, quase que mal assombrada, sabe? Tudo sujo, quintal muito feio. Muita gente até desaconselhou a gente, falou, vocês é doidos, vocês vão trocar a casa boa que vocês estão construindo naquele lugar ali, a casa tá caindo aos pedaços. Mas, gente, a gente tinha tanta certeza que a gente queria vir morar na roça, a gente tinha tanta certeza que essa era a vida que a gente queria, que a gente não estava importando com casa. A gente falou assim, ó, o importante pra gente é a localização do terreno, que é um lugar bom, que é perto da cidade, fácil acesso. E também o terreno, né, gente? A questão da casa, a gente queria tanto vir que a gente não estava se preocupando se estava tudo abandonado, tudo sujo. Enfim, a gente estava com a coragem de entrar para cá e fazer acontecer. E assim foi, gente. Aí a gente comprou aqui em novembro de 2018. Quando foi em junho de 2019, a gente se mudou para cá. Ô, gente, se eu falar para vocês que foi fácil, eu vou estar mentindo. O meu marido, né, ele fez um acordo com o patrão dele na época, pegou um acertozinho, que foi pouco,
E a gente precisava dar uma reformada nessa casa, né, pra gente entrar. Aí eu lembro que na época, sabe, gente, aquela casa que você entra, que é um nojo, sabe, toda assim, cagada de morcego, até o teto, o forro, tudo, gente. Ai, era uma coisa assim muito sombria, uma casa muito precária. Mas assim, a vontade da gente vir, da gente vencer era tão grande que a gente não estava se importando com isso. Aí na época, todo final de semana, entre novembro de 2018 e junho de 2019, todo final de semana a gente estava aqui trabalhando, roçando, reformando a casa. Aí meu marido conseguiu pegar esse acerto. Aí a gente trocou as janelas, trocou as portas, reformou o banheiro, reformou a cozinha, assim, o telhado, porque o telhado tava caindo nas nossas cabeças. Enfim, o dinheirinho que ele pegou, gente, deu pra gente dar uma tapeada só assim pra gente entrar mesmo. Porque a situação da casa não tava muito boa mesmo, não. Mas aí a gente chegou e já começou a limpar os quintal e fazer acontecer. Mas assim, aqui não tinha estrutura de nada, gente. Era só a casa e mato, sabe? Como vocês estão vendo aqui atrás, tem muita braquiária. Aqui era um pasto antigamente, né? Tinha pé de fruta, mas os pés de fruta aqui tava tudo velho, tudo cheio de erva, tudo plantado um em cima do outro. Então a gente teve que vir cortando muita coisa, tipo, começando. Aí, gente, o meu sonho sempre foi de trabalhar com hortaliça, sabe? Sempre foi meu sonho, mas a gente chegou aqui sem estrutura nenhuma. Eu não tinha quase conhecimento nenhum. Então, assim, foi um começo bem difícil. Eu já falei pra vocês que o meu marido ele é marceneiro, né? Ele trabalhava como marceneiro lá na cidade. Mas só, gente, que ele era um empregado. Ele não tinha maquinário nenhum, ele não tinha ferramenta nenhuma. Não vou mentir pra vocês, se eu falar que não veio com ferramenta nenhuma, eu tô mentindo, porque ele veio com uma furadeira. E assim foi, gente. A gente veio pra cá. Aí eu lembro que ele recebeu auxílio-desemprego, acho que por uns 3 meses. E foi isso que segurou a gente, né, nos primeiros meses, porque o dinheiro que a gente tinha recebido, a gente reformou a casa. E assim a gente veio, gente, pela fé, com Deus na frente, sabendo que a gente ia passar muita dificuldade, mas a gente veio com a cara e com a coragem. Aí, gente, começamos a plantar nossa hortinha, os primeiros canteirinhos. Tínhamos muita vontade de vender as coisas assim fora, mas não sabíamos como, mas começamos. Cada dia a gente aumentava um pouquinho mais, plantava um canteirinho a mais. Meu marido estava trabalhando comigo na época. Aí, gente, a gente começou a vender verdura na cidade. Eu lembro que a gente enchia a carretinha de coisa, de banana, de verdura, de mandioca e saía. Gente, como era difícil, sabe? Você bater de porta em porta ali, nem todo mundo te tratava bem, nem todo mundo te recebe com alegria, nem todo mundo valoriza o seu produto, né? Então, assim, foram uns meses, assim, bem difíceis, né? Mas tudo serviu pra gente ter experiência. Aí, gente, meu marido parou de receber o seguro-desemprego dele, eu tava com muito medo, falando, moço, será que a gente vai conseguir se manter? Você vai ter que trabalhar fora, alguma coisa, porque o dinheirinho que a gente tá vendendo as verduras era muito pouco, sabe, gente? Muito pouco mesmo. Aí, gente, meu marido ele é carpinteiro, ele é marceneiro, mas assim, como ele estava chegando novo aqui nessa região aqui, ele era conhecido mas mais por outra região, então não foi fácil, né? Aí, gente, mesmo ele sendo marceneiro, carpinteiro, como ninguém conhecia ele, ele começou trabalhando na foice. Eu lembro do primeiro dia que ele voltou a trabalhar, começou a trabalhar na foice, né, gente, que é um serviço assim bem pesado. Ele não estava acostumado mais, né? Trabalhar nesse tipo de serviço, mas sempre foi uma pessoa assim de muita coragem, não tem frescura para nada, estava disposto a tudo. Então ele começou trabalhando na foice, gente. E assim, vendendo nossas verdurinhas de porta em porta, ele trabalhando na foice, a gente começou a comprar as nossas primeiras ferramentas. E eu sei, gente, que muita gente que está aí entende do assunto, conhece, sabe que ferramentas em geral, máquinas para marcenaria não são coisas baratas, né? Mas a gente fazia toda a economia do mundo. Ele comprava uma furadeira, uma tupia, enfim, muita máquina, muita ferramenta que a gente precisa para trabalhar, né? E ele começou, gente. Ele também sempre trabalhou aqui, serrando madeira, né, com motosserra. Aí teve uma época que ele tinha uma motosserra velha, muito antiga, que ele trabalhou há muitos anos, ele estava usando ela. Aí chegou uma época que esse motosserra queimou, o motosserra era muito caro, quase 4.000 reais. Gente, a gente tirou isso aqui tudo aqui também. Então assim, hoje, graças a Deus, a gente ainda não chegou onde a gente quer, né, pra ele
O sonho da gente é ele trabalhar aqui em casa direto, só na marcenaria. Mas graças a Deus, gente, a gente já chegou num patamar assim que ele não dá conta de trabalho. Graças a Deus ele é muito requisitado aqui na região. Tanto para carpintaria, né, que é trabalhar com telhado, tanto para trabalhar com motosserra, tanto também para fazer móveis, porque a gente já trabalha também aqui, né? A gente tem algumas máquinas, não temos todas, né? Mas a gente vai fazendo o que a gente pode, faz da melhor maneira. Hoje ele trabalha, né, gente, fazendo bancos, taburetes, mesas, armário, cama, enfim, tudo que precisa, né? Ele trabalha com madeira maciça, né? Não é com MDF, não. Ele trabalha com madeira maciça. Essa é a paixão dele. Então a gente foi conseguindo, gente, dentro desses 5 anos que a gente está aqui, foi tudo assim com muita raça, sabe? Com muita economia. E a gente foi também, gente, construindo uma estrutura para a horta também, né? Que a gente sabe que tudo também, tudo é dinheiro, tudo é caro. Eu lembro que a primeira estufinha que a gente fez com madeira reciclada. E ela tá ali de pé até hoje. A gente já tem 2 estufas, né? Grandes para trabalhar com hortaliça. Graças a Deus a gente foi colocando nossas coisinhas no lugar, comprando as coisas de irrigação. Fomos melhorando, né, a questão assim dos plantios, fomos aprendendo, pegando mais experiência. Graças a Deus hoje eu tenho uma rendinha, não é muita coisa, né? Porque eu trabalho sozinha, é muita demanda para uma pessoa só. Graças a Deus já tem 4 anos que eu entrego minhas verdurinhas para merenda escolar, vendo para clientes aqui na porta. Eu só não vendo mais, gente, às vezes eu nem anuncio, faço propaganda, coisas do tipo, porque eu realmente não dou conta. Mas se, por exemplo, tivesse nós 2 trabalhando aqui, a gente poderia vender muito mais. Mas graças a Deus eu sou muito grata por eu ter uma rendinha aqui na roça, por eu estar trabalhando com o que eu gosto, sabe? Então assim, gente, toda essa nossa trajetória, a gente olha para trás, a gente não chegou onde a gente queria ainda. Ele quer colocar todas as máquinas dele no lugar para ele passar a trabalhar só aqui em casa, ele me ajudando na horta e eu ajudando ele na marcenaria. Mas a gente está muito perto, né? E olhando para trás e vendo todo esse esforço, toda essa caminhada, gente, uma coisa eu digo para vocês, vale a pena. Eu sei que são anos difíceis, porque às vezes a gente passa anos, gente, sem comprar roupa. Gente, nunca fizemos uma viagem a passeio e falar assim, nossa, tirei férias. Gente, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a trabalhar nos meus 12, 13 anos, eu não sei o que é férias. Eu nunca tirei férias. Então a gente está naquela fase ainda, gente, do sacrifício, da abnegação, do esforço, onde você economiza cada centavo para comprar, para ter aquilo que vale a pena, né? Que é a nossa casinha. A nossa casinha também, gente, era bem precária. Devagarzinho a gente está reformando. A gente já construiu o galpãozinho dele trabalhar. A gente sabe, pouco a pouco a gente vem fazendo melhorias na casa. Então, assim, toda essa nossa trajetória, a gente olha para trás, a gente agradece a Deus e a gente fala, vale a pena, gente, a gente se esforçar. Há tempo para tudo, né? Assim como a Bíblia diz, há tempo para tudo debaixo do céu. Talvez muita gente fale, ah, nossa, mas vocês podiam, né, pegar mais leve, passear e curtir mais. Mas a gente está pegando pesado agora, porque a gente sabe que agora, quando a gente está mais jovem, é que a gente tem que ter, né, as coisas principais, que é ter a nossa casinha, é ter o maquinário para ele trabalhar na profissão dele, né? E tenho certeza que mais à frente, quando a gente já tiver concluído essas coisas, a gente vai poder, né, ter o tempo da gente passear, ter o tempo da gente trabalhar menos, né? Igual eu falei com vocês, em pleno domingão hoje, eu tô aqui sozinha, né? Tô ali capinando, olha aqui. O estado das unhas da criança. Tô ali capinando. Meu marido também, uma hora dessa, tá lá no mato, serrando madeira. Eu sei que muita gente critica, fala que a gente não precisa trabalhar tanto assim. Eu e ele, a gente não tem filhos, né? E fica assim, ah, vocês não tem nenhum pardal para criar, para pega leve. Mas não, gente, a gente tem que trabalhar enquanto a gente tá novo, né? Trabalhar com a cabeça. Para quando, né, daqui a alguns aninhos, a gente tá mais... como eu falo, a gente está mais tranquilo, a gente está com as coisas essenciais no lugar, né? A gente vai poder curtir melhor a vida, pegar mais leve, mas enquanto isso a gente está aqui dando o nosso melhor, né? Com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, gente, a nossa chácara, aqui, como vocês podem ver, é uma chácara pequena. Aqui não dá nem meio hectare, mas nesse pedacinho de chão aqui a gente cultiva um pouquinho de tudo, sabe? E Deus tem
honrado muito a gente é muito grato a Deus por tudo. Então, gente, eu sei que o vídeo já ficou um pouquinho longo aí, mas é só para vocês assim se inteirar um pouquinho aqui de como que foi a nossa trajetória, de como que a gente chegou aqui. Eu sei que muita gente tem o sonho, né, de morar na roça. E assim como nós, um dia a gente punha a mão no bolso, a gente não tinha R$1 sobrando, a gente não via como, mas Deus, Ele sabe como. Basta a gente... eu sei que não vai ser fácil para todo mundo, às vezes para um vai demorar 1 ano, para outro 5, para outro 10. Mas o que eu digo para vocês é que nunca percam a fé, a esperança, que trabalhem com a cabeça, que trabalhem com a inteligência, que não esbanjem. Porque quando a gente tem um objetivo, gente, eu sou assim. Meu marido sempre fala que é impressionado comigo, que quando eu falo assim, que eu quero comprar uma coisa, eu fecho, gente, os olhos para tudo e eu só enxergo aquele objetivo. Nada me distrai. Eu foco ali, ó, de pezinho em pezinho de alface. De 2 em 2 reais, eu vou poupando, eu vou economizando até eu conquistar meu objetivo. E é assim que a gente tem que fazer, gente. Hoje em dia as pessoas querem ter tudo, querem, sabe? Às vezes a pessoa não quer abrir mão de economizar numa Netflix, de economizar numa roupa, comprar uma roupa mais simples, quer comprar só roupa da moda, quer esbanjar com tudo. Então, gente, muitas vezes você não chega no seu objetivo por isso, porque você não tem foco. Se a gente se esforçar, se a gente ter foco, se a gente tiver paciência e determinação, Deus honra a gente. Porque Deus, Ele recompensa aquele que trabalha com fé. Né? Como diz a Bíblia, fala que o diligente que vai prosperar. O que é diligente? É aquela pessoa que trabalha com esforço e com esforço constante. Então, gente, esse foi um pouquinho aqui da minha história, tá? É só para vocês conhecerem um pouco mais quem é a Gisele, o que eu tô fazendo aqui, como que eu cheguei aqui. Então, assim, isso aqui foi construído do zero, né? Assim, não foi com heranças, não foi com dinheiro fácil, foi com muito suor, muito sacrifício. E tenho fé em Deus que muito mais coisas Deus vai nos recompensar, porque a gente tenta ser fiel a Ele, né? E quem é fiel a Ele, Deus também, Ele é fiel a essas pessoas, tá bom? Um super beijo, gente. Qualquer dúvida, escrevem aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder cada um de vocês, tá bom? Ó, um super beijo, obrigada por me fazerem companhia um pouquinho aqui enquanto né, eu conto essa história. Já descansei um pouquinho aqui, vou voltar ao trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima!